Governo FHC, a solução é privatizar geral? Quando eu tinha 15 anos, eu ia falar sim. Quando eu tinha 19, eu ia falar talvez. Hoje é não. É complicado, né? O tempo passa e, como eu posso dizer, a minha fé no brasileiro médio de qualquer classe social diminui. É a vida, é a vida, é a vida. Fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Mas, presidente, fora o frango, qual é a vantagem do Plano Real? A polícia do Rio de Janeiro... Cada dia que passa, eu estou mais perto daquilo que os ANCAPs chamam de socialista. Tamo junto. Acaba de dissolver à força uma manifestação contra o leilão da Vale do Rio Doce. Graças ao sucesso do Plano Real, o brasileiro está comprando mais dentadura. Eu mesmo comprei essa aqui. Tava baratinha, quer ver só? Uma fala do presidente Fernando Henrique Cardoso em 1º de setembro de 1997 fez dele o alvo favorito do Cacete Planeta. Em uma coletiva, FHC declarou em alto e bom som que o novo herói do Plano Real era nada mais, nada menos que as dentaduras. O presidente Fernando Henrique Cardoso disse ontem que uma prova de que o real vai bem é que os brasileiros estão usando mais dentadura. O plano que o Cacete Planeta até começou a chamar de Tá, ok. plano dental não teve só dentadura como Irmão, eu não nasci nessa época. Eu não lembro. Beleza? carro-chefe. Nos anos 90, com apenas Excelente narradora. R$1 no bolso, dava pra fazer milagre nas compras. Uma cerveja não chegava a custar 60 centavos. E 1 quilo de arroz saía por 75 centavos facinho. O frango mesmo virou o herói do Plano Real, com o consumo crescendo incríveis 40% até 1997. E não parou por aí. O iogurte, que antes era Saudade da nota de R$1, né? Por que ela se tornou inútil? É que tem a moeda de R$1 também, né? É provavelmente a coisa mais redundante que o Plano Real criou, a nota de R$1, porque a gente tem a moeda de R$1. tipo de luxo. Ok, agora eu não lembro se na estreia do Plano Real havia moeda de R$1. Agora, não... fugiu a memória. Também entrou na onda, com as vendas disparando 86% em 4 anos. E aí veio a dentadura. Dentadura. Vai ver os pobres botando dente. Isso não é pra rir, isso é verdade, isso é um avanço imenso, a pessoa poder cuidar de si. Segundo os jornalistas que acompanhavam essa coletiva, quando o presidente soltou essa frase, um funcionário do palácio gargalhou no fundo do auditório. Dá até pra ouvir no vídeo, dá uma olhada. E não era à toa. Apesar do sucesso do Plano Real, o tratamento dentário continuava caro no Brasil e era uma realidade distante para boa parte da população. Eu acho que ele tá delirando. Por quê? Porque ele devia... Cara, tratamento dental no Brasil é um serviço médico relativamente barato. Eu sei que vocês estão querendo tacar pedra em mim. Ele é relativamente barato quando você compara com o resto do planeta. E mesmo assim, a maior parte das pessoas não tem acesso, porque o brasileiro é muito pobre. É uma loucura, velho. É uma loucura. O que ele devia fazer é dar condição para as pessoas não perderem os Não, hoje ele é relativamente barato. dentes. Quando o senhor tem um problema no dente, o que o senhor faz? Eu vou lá e mando arrancar. O próprio governo admitiu que não tinha nenhuma pesquisa que confirmasse o que o presidente tinha dito e que essa era uma observação pessoal do FHC sobre a realidade brasileira. Para você ter uma ideia, naquela época, na hora de botar uma dentadura, o brasileiro precisava desembolsar até R$800, o que hoje em dia seria algo próximo dos R$6.000. O oficial do presidente sociólogo e odontólogo mastigando Henrique Cardoso. O Plano Real é um sucesso. E graças ao sucesso do Plano Real, o Plano Real está fazendo cada vez mais sucesso. É por isso que o povo tá rindo. E tá rindo porque tá com dente na boca. Porque senão tava rindo assim, ó. Mas agora eu tenho uma boa notícia pra vocês. O governo acaba de importar 30 milhões de dentadores. Eu disse... Para muita gente, o papo da dentadura mostrava a desconexão do presidente com a realidade brasileira. Mas no fim, resumia muito bem o que a FHC esperava do seu governo. Ele apostava forte em estabilizar a moeda e controlar a inflação para fazer o Brasil crescer. Mas também achava que isso poderia reduzir a desigualdade, porque os mais prejudicados com a inflação eram os mais pobres. Em um editorial daquele mesmo ano, a Folha de São Paulo afirmava que o governo podia não ser uma dentadura, mas estava longe. Para, bicho, eu não quero ficar puxando o saco do Fernando Henrique Cardoso por 34 minutos. Para, mano, para! Ser um desastre. Até porque em 1997, o PIB crescia mais de 3% ao ano e a inflação caía. Ai, que saudade. Nossa,
Quanto tempo que a gente não escuta, tipo, crescimento de 3% ao ano do PIB? Cara, a gente vai virar uma década aí com 1,5% aí. Caía pela metade, chegando à marca dos 5%. E se você lembra do episódio anterior, isso era quase inimaginável para um país que 5 anos antes tinha uma inflação de mais de 1000%. Legado dos milico aí, ó. E não é para menos que, com o ascendente, no ano seguinte, os brasileiros reelegeram o FHC. Aliás, pela primeira vez na história. Mas esse episódio... Esse daí, as críticas que você pode fazer ao governo do FHC, as principais é a reeleição e não ter, como eu posso dizer, feito vice, né? Ele basicamente entregou o cargo pro Painho, nessa vibe. Não comece nem acaba aqui. Muita coisa aconteceu antes e depois da dentadura sair da boca do presidente. No vídeo de hoje, a Politize te conta o que Fernando Henrique Cardoso fez no governo passado. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. Nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Esse papinho de Nelcon, um negócio que já, tá ligado? Já começa a ficar engraçado, né, bicho? Não dá. Fernando Henrique Cardoso nasceu no Rio de Janeiro em 1931. Presidente Bolsonaro, o socialismo está conosco? E se mudou para São Paulo ainda Sim, o que ele disse? pequeno. Pela sua árvore genealógica, a política era quase que hereditária. Teve de tudo. Um prefeito do Distrito Federal, 2 ministros da guerra de Getúlio Vargas, um deputado federal pelo PTB, um presidente do Banco do Brasil, gente envolvida com a criação da Petrobras e um militar que participou do golpe da República e chegou até a sugerir fuzilar a família real. Berço bom, hein, Fernando Henrique? Ufa, é gente, hein? Mas mesmo com esse histórico de... O FHC é a cara do alto clero, né, bicho? Porque ele é um intelectual, ponto. Ele é um intelectual extremamente capacitado. Você pode criticar seus métodos, suas políticas, mas não dá pra falar que ele é burro. Então, ele é um representante do alto clero. E sabe o pior? O alto clero político do Brasil da década de 80 era formado por gente com o FHC. E olha o que os caras fizeram, mano. Os caras fizeram a Constituição de 88, cara. Você tem noção que, tipo... mentes extremamente capacitadas, sabe? Exceto o Painho, o pessoal do... Até o PT, incluindo o PT, exceto o Painho. O Painho era sempre o fantoche do Dirceu e do resto dos intelectuais. Esses caras, eles se juntaram numa sala e rabiscaram a Constituição de 88, cara. Faz o seguinte, pensa, que esses caras conseguiram fazer essa aberração que é a Constituição de 88, que em 89 nego já sabia que era ruim. Envolvido até o pescoço, irmão. FHC está envolvido na Constituição de 88 até o pescoço. Eu vou fazer um documentário inteiro sobre a Constituição e o processo da Assembleia Constituinte, em detalhes, as comissões mais importantes, né, as votações mais importantes, as negociatas mais importantes, porque tem muita coisa que foi registrada e dá para expor aqui e fazer várias suposições educadas, né, sobre como foi decidido esse processo, mas é o vídeo que vai demorar para sair. Eu posso tentar soltar pro ano que vem. Ano que vem eu vou pensar. Ano que vem tem Collor 3, Dilma, 30 episódios de Dilma, daí eu posso tentar empurrar a Constituinte. Mas o ponto é, imagina uma Assembleia Constituinte com os deputados que a gente tem hoje. Só imagina. Deputado Caveira, Carla Zambelli, Nicolas, Farrur, Bilinski, Claudinho. Eu tô falando dos midiáticos de direito que a gente conhece. E os outros semi-analfabetos que são do baixo clero, que sempre foram completamente bestiais, que a gente não sabe quem são. Erika Hilton, Samia Bonfim. Tabata! Pessoas, devemos adicionar à Constituição batata. É isso. Nossa, irmão, fufuca. Baby, FHC não caiu de cara na política. Tiririca já foi deputado? Tiririca é deputado. Ele tá no 4º mandato seguido. Obrigado, população de São Paulo.
Se formou em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo em 1952 e depois acabou virando professor. Durante essa época, ele era bem ligado ao movimento estudantil e até simpatizava com o PCB, chegando a escrever para uma revista ligada ao partido, mas nunca se envolveu politicamente com o movimento. Aí você vê, né? Todos esses caras estavam atuando durante o regime militar. O regime era de direita, pô. O regime era de direita, pô. É isso aí. Claro. Deixa como nada na universidade. Que beleza. Genial. Vamos acabar com a direita política e deixar os comunistas na universidade. Aí quando abaixa a repressão, esses caras voltam pro Brasil, saem das universidades e estão aí até hoje, pô. É isso aí. A real é que a FHC estava mais para um professor de esquerda comum do que para um ativista mesmo. Ainda assim, em 1964, ele foi considerado um elemento subversivo pela ditadura e partiu para o exílio no Chile, onde Coisa boa, hein? ele escreveu um famoso livro, Dependência e Desenvolvimento na América Latina. Ele voltou ao país alguns anos depois e se tornou professor na USP, mas teve sua aposentadoria forçada pelos militares. O Fernando Henrique, ele é um passado de intelectual, sociólogo, né, com obras importantes, respeitadas. Olha, eu vou te falar, eu posso ir mais longe, tendo em vista o baixíssimo nível dos presidentes brasileiros, o Fernando Henrique, ele é o maior intelectual que já sentou na cadeira presidencial. Ponto. Ele é. Ponto. Acabou. Não tem debate. Não tem debate, cara. Pensa na lista de ignóbeis que ascenderam a presidência da República, a história do Brasil. Irmão, é só gente com QI mediano mesmo. Todos. Alguns mais baixos, outros um pouquinho mais altos, mas todos, tá ligado? Nenhum passa do 100. O FHC não, o FHC é 120. O Dom Pedro é o seguinte, o Dom Pedro foi o maior gênio que já teve poder na história do Brasil. O problema é que... não é um problema, o problema é que ele tava velho, bicho. O problema do Dom Pedro é que ele ficou velho. E ficou broxa no processo, tá entendendo? O problema do Dom Pedro foi se tornar broxa com a idade. Porque durante todo o seu regime, todo o seu governo, ele lidava bem com os atores políticos brasileiros. Sempre atuou muito bem, tá ligado? Ora favorecendo os conservadores, ora favorecendo os liberais. E ficava nesse balanço de poder ali pra ele se manter no topo, gerenciando tudo. Aí ele ficou caduco. E simplesmente se deixou... Aconteceu o golpe. Tinha 60 e poucos, irmão. Em dado momento, sempre fez... Não fala na possibilidade do Conde ser o real governante do país. Parte de uma oposição mais moderada à ditadura militar e que está em busca de participar de eleições e ganhar espaço político. Foi certo. Está em busca de... Fez parte de uma oposição mais moderada à ditadura militar e que está em busca de participar de eleições e ganhar espaço político. Você tá vendo que eu vou agredir o meu coleguinha à esquerda na net, porque ele fez uma thread batendo no Renan Santos, falando que o MBL está errado por fazer um partido político. Basicamente, os ANCAPs do Brasil de hoje, eles estão agindo como o PCB agiu na década de 80, sabe? Política é o caralho! Eu não vou brigar na eleição! Daí a gente vê como o PCB tá hoje. E onde o PT está. Você tá entendendo? Tipo, não, eu vou sair do... Não. Eu não vou entrar no jogo político. Vou gritar sozinho aqui do Twitter. Genial, pô! Nossa! Isso! É isso aí! É genial! É genial! Não, é realmente genial. Tá ligado? É isso aí, não atua politicamente, fique fora da política, falando verdades na praça. Você vai ver o que acontece. O que acontece é que você se torna irrelevante e quem atua na política tem a chance de chegar a algum lugar. Tipo, você vê os nacionalistas negando a política? Sabe, a bolha do Saquarema? Você vê eles negando a política, de atuar politicamente? Eles não têm tamanho pra fazer porra nenhuma, mas eles não negam atuar. De alguma forma. Os ANCAP não, os ANCAP eles se removem da política. E batem em quem atua politicamente, tipo o Rafael Lima. Cara,
Foi só em 78 que ele caiu de vez da política e foi eleito senador pelo MDB, em uma campanha apoiada pelo centro e pela esquerda. Inclusive por esse cara aí, que ia ficar bem conhecido no Brasil uns anos depois. Nessa época, FHC chegou até a participar das reuniões de fundação do PT, mas se incomodou com o papo de socialismo e acabou caindo fora. Ele continua. Claro que ele caiu fora porque o socialismo do PT. Pelo amor, o FHC é socialista, irmão. O FHC. Só que como todo. O FHC, ele é o mais perto que a gente teve de ter um político europeu aqui no Brasil. Deixa eu explicar. Ele é um socialista? Ele é um socialista. Na vida pessoal dele. Mas quando ele assumiu a caneta, ele teve que tomar decisões com conhecimento limitado da época dele. Então ele privatizou. É um social-democrata. Então ele canetou um monte de coisa, privatizou um monte de coisa, abriu um monte de agência de regulação. Tá entendendo? Ele atuou politicamente, ele fez o dele também, né? Reeleição. É isso. Ele é um socialista. Na vida pessoal dele, como sociólogo, ele é um socialista. Como político, tem que jogar o jogo, irmão. Esquece. Não existe... eu sou um político, eu vou ser puro. É que a gente não tá acompanhando. Vamos ser honestos. Quantos aqui estão realmente interessados em acompanhar os detalhes da política argentina do governo do Milei? Milei é um ANCAP. Ele tá tomando decisões de ANCAP no governo? Ele aboliu o Estado argentino? Não, ele tá atuando politicamente. É isso, ele é um presidente da República. Ele tá fazendo o que ele precisa, ele tá fazendo o que é necessário pra avançar a agenda dele da forma que for possível, do jeito que der. É isso que ele tá fazendo. É assim que funciona, desculpa. Idealista morre na praia. Enéas. Oh, que peninha. O Enéas tinha muitas ideias. Olha, gênio, grande Enéas. O que ele fez de verdade? Nada. Fez nada. Mamou por vários anos no parlamento, não fez nada. Ele mandou bastante lei lá pra Comissão de Constituição e Justiça. Nenhuma passou. Por quê? Porque, bom, ele não fez o trabalho dele. Porque uma coisa... Olha, vou rabiscar uma lei aqui, ó. Proibir o biquíni. Legal, eu tenho uma lei conservadora aqui que eu vou proibir o biquíni em território nacional, legal. Aí eu mando isso daqui pra Comissão de Justiça e deixo lá. Não, amigo, você tem que articular, você vai ter que conversar com bancadas, com deputados e grupos de interesse pra tentar avançar essa lei lá dentro da Comissão de Constituição e Justiça e passar por todos os trâmites ou tentar urgência e para daí chegar no Senado. Aí, meu amigo, aí você vai continuar o seu trabalho. É um trampo de corno. É assim que funciona, pô. É assim que funciona, cara. Desculpa, a política é difícil, especialmente a política que a gente tem hoje. Ela funciona? Não. A democracia brasileira funciona? Não. Mas é o jogo que a gente tá tendo que jogar agora. Quer mudar? Você quer mudar? Você quer resolver os BO? Você quer acelerar o processo? Você quer simplificar as coisas? Então você vai ter que atuar politicamente, amigo. Desculpa, o sistema é bruto mesmo. O sistema é bruto. Continuaria no PMDB até fundar um novo partido. Nos dias 24 e 25 do histórico junho de 1988, nascia o Partido da Social Democracia Brasileira. Apesar do nome, o PSD... Sabe por que a direita brasileira se ataca publicamente? Uma razão muito simples. A direita brasileira está na internet. Então eles se atacam publicamente porque... O nosso campo de debate é a internet. Então, todas as brigas, elas serão públicas. Todas as brigas são públicas. A esquerda não precisa da internet. E quando a esquerda da internet tentou entrar nos partidos, que foi os comunas lá no PCB, eles foram expulsos do partido. Então, as brigas dos comunistas e da esquerda em geral é tudo interna, é briga interna, é um arranca-rabo. Publicamente, a notinha pra mídia. É isso, cara, é a diferença. A diferença essencial é essa, porque a antiga direita brasileira, ela não existe mais, ela morreu com o PFL. É isso, a última instituição de direita puro sangue no Brasil foi o PFL, que, bom, virou em nada. Depois, anos depois, veio o Bolsonaro. Mas não tem nada a ver com a direita do passado. Por exemplo, a direita política que eu falo que a ditadura matou era a direita UDN, Carlos Lacerda. Essa direita eles acabaram. Eles destruíram essa direita. Anos depois surge o PFL. Aí, Partido Faria Lima, né? O Partido Faria Lima tentou fazer as reforminhas lá, tava lá o Roberto Campos. Morreu na praia também, cara. Morreu na praia. Lá por 2006. A gente só foi voltar a ter direita
de verdade, por sangue ideológico, em 2018. É bizarro, cara. Institucional, não tô falando direita de, loucura, internet. Não, direita de real. Tipo, é isso. Então, é o Novo, né? 2015 com o Novo, mas o Novo só foi ter relevância nacional mesmo nas eleições de 16, eles fizeram os vereadores, mas em 18 que eles chegaram no parlamento. É isso. É complicado, cara. O buraco é muito mais embaixo, cara. O buraco é muito mais embaixo. E até hoje, a direita brasileira, ela não é offline. Ela não é offline. A direita brasileira não é offline. A direita brasileira é 100% online. Nós somos dependentes de redes sociais. Tinha coisa a ver com a social-democracia daquela época. Eles defendiam um capitalismo de mercado, com uma economia aberta e liberal, mas com um Estado mais presente social-democracia a serviço da população. E a gente tem que ficar muito unido nesse momento para eleger Fernando Henrique prefeito de São Paulo. Eu acho que a gente tem que fazer isso para impedir que as forças da corrupção e da ditadura voltem a se juntar e destruam a nossa frágil democracia. Em 1985, a FHC disputou pela primeira vez um cargo no executivo, mas essa experiência não foi muito fácil. Em plena campanha, ele acabou admitindo ter fumado maconha, mas tentou amenizar dizendo que não chegou a tragar. Como você pode imaginar, isso virou piada e munição para os adversários. Fernando Henrique. Até hoje, irmão, até hoje. Tipo, tem candidato aí que, né, não pode falar publicamente esse tipo de coisa. E a família dele são a favor da maconha. Eu e minha família somos contra a maconha. Ele ainda saiu com fama de ateu, quando em um debate acabou se enrolando ao responder se acreditava em Deus. E se complicou quando apareceu na revista Veja, sentado na cadeira de prefeito, mesmo antes de ganhar a eleição. Aqui que ele perdeu. O que ficou ainda pior quando perdeu as eleições para Jânio Quadros. Sim, o ex-presidente da Vassourinha. Depois de tomar posse, Jânio ainda fez a questão de ser fotografado limpando a cadeira onde a FHC tinha sentado, falando para os jornalistas que estava desinfetando o móvel de nádegas indevidas. Mais um desses momentos da política brasileira que a gente só acredita porque tem foto. Depois disso, a FHC continuou em Brasília e descolou mais um mandato de senador. Alguns anos depois, durante o impeachment de Collor, a FHC viu a chance de ouro e se aproximou de Itamar Franco, o vice-presidente. Assim, em 1993... Eu não falo tanto assim do PSD, da influência do PSDB no governo Collor, mas o Collor estava desesperado para colocar o PSDB no governo, mas desesperado. Eu falo bastante disso. Lá da metade pro final do vídeo do Collor é basicamente Collor tentando trazer o PSDB pro governo e o MDB. É uma loucura. Quando Itamar assumiu a presidência, ele não perdeu tempo. E a loucura aumenta. Tipo, o desespero pra trazer esses caras pra dentro do governo vai aumentando com o tempo. Até que o Collor vê que esquece. Cara, a passagem do Collor, quando o impeachment é aprovado na Câmara dos Deputados e ele é removido do cargo, é triste, cara. Por incrível que pareça, é triste. Tipo, o Collor é descrito, tipo, o Collor entrando no helicóptero, tipo, saindo do Planalto, saindo do Palácio do Planalto, indo pro helicóptero, e, tipo, subindo e, tipo, acabou, é isso, acabou o teu governo. É isso, it's over. Ele pede se eu não me engano, ele pede pro piloto dar uma volta por Brasília e o piloto fala, não. Porque não é mais presidente da República. Então, tipo, ele não tem mais direito àquele helicóptero, tipo... É uma loucura. Não, o Collor tomou um golpe. O processo de impeachment do Collor foi um golpe, ponto. Da Dilma teve investigação, né? O Collor foi um golpe, mesmo. Nomeou o FHC como ministro da... Não, o Push to the Limits, a música do Scarface, ela cai com uma luva na história do Collor, porque é aquilo dali, mano. A música, o Push to the Limits é o governo Collor. Relações exteriores. Um ano depois, um upgrade. Fernando Henrique era o novo ministro da Fazenda. Ele tinha agora a missão de estabilizar a economia depois de toda a confusão que a gente já viu no governo Collor, dando um fim definitivo para a inflação. Foi aí que, com a ajuda de um grupo de economistas, a FHC lançou o Plano... É que o governo Collor, ele foi muito caótico. Só que ele foi um caótico diferente, sabe? Ele não foi o caótico Dilma. O caótico Collor, ele como posso dizer? Ali você vê quase que um anti-herói. Tá entendendo? Porque você vê que o Collor tinha boas intenções, mas de boas intenções, o inferno está cheio. Então, tipo, ele foi... É bizarro, tá? É realmente fascinante. A história do governo Collor é fascinante, ponto. Por isso que ela é tão da hora de ser descrita. Cara, os vídeos do governo do Itamar,
É basicamente, tipo, eu vou rushar o governo chato dele e vamos direto pro plano real. Ponto. Tamo junto. Então, FHC, porra, chato, muito chato. Então, realmente, serão vídeos chatíssimos, porque até as crises do governo do FHC foram chatas. Então, tá ligado? Serão vídeos insuportáveis. Eu vou tentar realmente, eu acho que eu vou fazer, não vou me aprofundar como tá sendo os vídeos da Dilma. Eu vou rushar, fazer 2 episódios aí do FHC, só pra falar, fiz, beleza? Fiz, tá aqui, pá. É chato. Agora o Collor não. Collor vai ter mais 2 partes aí, a parte 2, que eu vou tentar fazer esse ano. Assim que eu terminar o vídeo da geração Z, o roteiro, gravar e despachar pra todo mundo, eu vou voltar. E vou escrever Collor 2 e vou lançar esse ano ainda. Sim, esse é o cara que criou o dinheiro que a gente tem na carteira. Sei que alguém ainda usa dinheiro em papel, né? Fato é que o plano funcionou. Em poucos meses, o real trouxe estabilidade e a inflação caiu para apenas 1% ao mês no final de 1994. O caminho perfeito para o comeback de um Brasil mais tranquilo. De alguma forma, isso foi conquistado com o Plano Real. E a partir dessa agenda do Plano Real, né, porque foi uma agenda que a princípio se mostrou basicamente econômica, mas ele consegue emplacar uma série de medidas que vão mudar a dinâmica do Estado brasileiro. E já começou a ser formada a fila para trocar cruzeiros reais por reais. Vai ser a maior fila que esse país já entrou. Acabar o cruzeiro real, eu vou roubar no vazio infernal. Eu tô sem grana numa inflação rala de mil e arrumo meu gado daqui. Depois de anos convivendo com uma inflação sem fim e com uma penca de planos e políticos que prometiam resolver esse problema, a nova moeda trazia um alívio e um otimismo que não se via no Brasil há muito tempo. Por isso, FHC, o cara do real, logo se tornaria o... Se os meus vídeos fossem editados como o do Politize, como eu posso dizer, os vídeos sairiam em menos de um mês. Porque, tipo, a possibilidade de mostrar a cara nos vídeos, apresentar o vídeo. Tipo, irmão, eu montei isso daqui para apresentar os vídeos. Eu montei esse cenário aqui para apresentar os vídeos. Tipo, mas... tá baixo nível demais. Aí, tipo, eu sou preguiçoso, velho. Tipo, eu tenho 6 metros de cabo pro microfone, tipo, pra ele ficar ali. Tipo, eu gravar o vídeo inteiro mostrando a cara, pra daí, tipo, só ter os inserts. Eu tô pensando em fazer isso pro vídeo da Gen Z, porque ele vai ter, tipo, 3 horas. Para suceder Itamar Franco na presidência. Não, mas o cenário atual é melhor, ponto. Mas é a vida. Se a gente analisar, em 1º de julho, o Lula tinha mais de 40% das intenções de voto. Depois da implementação do Plano Real, o que aconteceu? O Fernando Henrique Cardoso passou a ter 42% das intenções de voto e o Lula 23%. Que mogado, hein? O Real também foi um grande cabo eleitoral para o Fernando Henrique Cardoso viabilizar sua candidatura enquanto presidente da República. Melhorar a vida de quem mora na periferia. Compromisso de Fernando Henrique. Fazendo uma dobradinha do PSDB com o PFL, o sucessor do partido da ditadura, FHC se apresentava na TV ao lado da nova moedinha de 1 centavo e prometia continuar o Plano Real. Com a inflação baixinha daquele jeito, não deu outra. FHC ganhou a eleição já no primeiro turno com mais do dobro dos votos do segundo lugar, que ficou com o Lula. O professor de sociologia, com cara de intelectual, era agora o novo presidente do Brasil. No último discurso como senador, o presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, já dava sinais sobre o que ele queria fazer quando assumisse a presidência. Refiro-me ao legado da era Vargas, ao seu modelo de desenvolvimento autárquico e ao seu Estado intervencionista. Este modelo, que à sua época assegurou o progresso e permitiu a nossa industrialização, começou a perder fôlego nos fins dos anos 70. FHC defendia Meu Deus, vai ter nacionalista espumando nos comentários. A forte intervenção do Estado na economia estava limitando o crescimento do Brasil e queria abrir o mercado nacional para o mundo todo. Era uma ideia de dar espaço para a iniciativa privada, enquanto o governo ficava ali mais focado em regular as coisas e manter a estabilidade da moeda. Daí a dizer que o Estado não tem nenhum papel? Não, tem muito. Tem que se adequar para o papel que tem. Tem de regulamentação, tem de investimento em áreas de ponta muitas vezes, tem de complementação em certos setores. Assim, nos primeiros meses de mandato, a FHC apresentou o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, uma verdadeira proposta de reestruturar o governo e mudar algumas coisas na Constituição que ele considerava muito intervencionista e super burocrática. A ideia
tudo. A Constituição ela tem que ser reduzida em 75%. Acho que ainda tem muita coisa ainda. Abrir a economia, reduzir o tamanho do Estado, cortar gastos, vender as estatais, em resumo, liberar geral. Assim... Na Sexta República, o melhor presidente da Sexta República é o FHC. Ponto. Mas da história é o Tancredo, sem dúvidas. Em meados de 1996, foi criado o Conselho Nacional de Desestatização. Seria o começo de um longo processo que resultaria na privatização de cerca de 100 estatais, movimentando para os cofres públicos mais de Bora lá, gente. Vamos fazer. Em valores atualizados. O antigo professor de esquerda se tornava agora o rei das privatizações. E como na música, se livrava do passado. Collor é liberal! Claro. Collor. Collor é... O FHC é liberal! Nossa, liberal. Muito liberal com suas agências de regulação. Porque as contas brasileiras estavam muito deficitárias. Então, a conta do balança comercial deficitária, transações correntes deficitárias, era uma estratégia para angariar recursos, para minorar os déficits também, para amenizar o balanço de pagamentos e atender. Você vê como que o liberalismo brasileiro é uma piada, né, cara? O maior liberal do Brasil é um socialista. Como eu disse, os interesses da financiarização. 10 milhões de telefones instalados. E agora 10 milhões. Sistema Telebrás ligando o Brasil ao futuro. Pra geração que, assim como eu, já nasceu quase que com o celular na mão, chega a ser até estranho pensar que houve uma época em que a linha de telefone que a gente tem no nosso celular era oferecida pelo governo. Nem Oi, nem TIM, nem Laricel, era só a Telebrás. A estatal era responsável por gerenciar uma série de empresas espalhadas pelo país que ofereciam serviços de telefone público e privado. Ela era a única no país autorizada a prestar o serviço de telefonia. A empresa conseguiu trazer uma série de avanços para o setor, e era até um centro de produção de tecnologia de ponta. Mas com a chegada dos anos 80 e da hiperinflação, a estatal começou a ter menos investimento e o serviço piorou muito. Era cada vez mais caro ter uma linha, o tempo de espera aumentava, a manutenção era custosa e o Brasil ficava para trás na cobertura e na qualidade do serviço. O Estado já não parecia mais... A tecnologia de ponta que a gente assistiu um vídeo lá do Manual da Economia, tá entendendo? Havia produção de tecnologia? Havia. Era eficiente? Não, cara. Mas nem um pouco. São capazes ou disposto a bancar os investimentos necessários para... Eu vou te falar, desde que comecei a abandonar metade dos meus ideais ANCAPs, hoje, tipo, por exemplo, a Telebrás, se eu tivesse o poder da caneta, eu não iria privatizar a Telebrás de imediato, eu iria abrir concorrência mesmo, abrir concorrência pra quem quiser operar nesse mercado, tá ligado? E a Telebrás se tornaria, tipo, quase que uma empresa público-privada que nem a Petrobras é hoje. Tipo, é isso. Vai ter que dar lucro. Vai ter que fornecer um serviço bom. Vai competir com as demais. Ponto. Tá entendendo? Pra você não se desfazer desse bem. Porque, cara, o que foi gastado na Telebrás pra ela ser vendida a troco de pão... Privatizar a estrada? Mas tem que privatizar a estrada mesmo. Tem que fazer concessão de pedágio pra tudo quanto é lado. Nossa, eu adoro andar no Paraná, cara. Porque, bom, principalmente porque eu não pago pedágio, porque moto não cobra pedágio. As coisas. A Vale foi vendida a preço de banana, tá ligado? Ela poderia simplesmente abrir o mercado. Aí, a ideia de privatização ganhou força. Sim, abrir concorrência, tá ligado? Mercado de telecomunicação, traz empresas de fora pra cá, ou fomenta empresas daqui, e é isso. Oh, meu Deus. Saiu do papel pela... Porque no fim do dia, o setor, ele é extremamente regulado. A Anatel impede que exista concorrência aqui dentro do Brasil. Então, tipo, o que aconteceu? Foi vendida a Telebrás, abriu a concorrência e se tornou um oligopólio. Oh, que legal. Nossa, incrível. Que plano. Parabéns, FHC. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Realmente, o que a gente vive hoje é incrível. Tipo, a gente realmente escolheu o pior cenário possível. Não, real. Para e pensa. Escolhemos o pior cenário possível. Queimamos décadas de dinheiro privatizando a Telebrás. Abrimos o mercado para meia dúzia de oligopólio. O mercado extremamente regulado. Olha que incrível. Que
perfeito. É maravilhoso. Realmente Nossa, agência reguladora é um negócio que me irrita. Pega estatal, transforma o novo mercado com ações, passa todas essas ações para um fundo previdenciário nacional com instruções de vender 5% delas por ano. Aí, ó, voto com o relator. É isso aí. Vai privatizando com o passar dos anos. Pelas mãos de FHC. Em 1995, ele aprovou a quebra do monopólio no Congresso e 3 anos depois realizou o leilão que resultaria na maior privatização da história do Brasil. Parecia que tudo estava dando certo. O leilão foi um sucesso. A divisão da Telebrás gerou 12 empresas. A privatização impulsionou o crescimento do mercado de celulares em 287%, e os preços dos aparelhos e linhas estavam agora mais baixos. Só que um escândalo envolvendo gravações ilegais de conversas do alto escalão do governo levantou suspeitas de favorecimento em um dos leilões. O caso resultou na queda de autoridades do governo e de dirigentes do Banco do Brasil. Nada ruim que não... Ora. A treta decolou. Novas fitas do grampo, obtidas pela Folha, sugeriram um envolvimento direto do presidente nas negociações, mas o governo alegou que interveio para aumentar o valor do leilão de forma legítima, tudo dentro da lei. As fitas, que contêm 69 horas de conversas, mostram também diálogos sobre altas comissões bancárias e outros assuntos obscuros relacionados ao processo de privatização. Depois disso, foi a vez do ministro das Comunicações e do presidente do BNDES serem demitidos. Ela foi privatizada por... Ora, se houve vantagens tiradas, né? Só que ela chegou a ser orçada em 100 bilhões de dólares. Um banco alemão chegou a falar em 63,7 bilhões de dólares. E antes dela ser privatizada, também houve bastante investimento para sua modernização, para o seu saneamento financeiro. Outras grandes estatais seriam privatizadas e fariam... Mano, as privatizações da Rússia, cara, dá vontade de fazer um vídeo só sobre a queda da União Soviética, pós-queda da União Soviética, os primeiros anos da Rússia, cara. O que rolou lá, eu já falei pra vocês aqui, rolava privatização de fábrica na calada da noite, de madrugada, só com os caras que vão comprar a preço de banana, e bilionários surgiam do nada. É uma loucura. Dúvida se elas estavam sendo vendidas por preço justo ou não. Um caso icônico foi o da Vale do Rio Doce, vendida por 3,3 bilhões de reais em 1997, quando estimativas indicavam que a empresa possuía um valor superior a 10 bilhões e uma rentabilidade futura ainda maior. Sobre isso, a FHC diz que a história é um pouco mais complicada. Fora, porque achavam que estava sobreavaliada. Era mais ou menos 10 bilhões. Hoje deve ser 150 bilhões. Então as pessoas pegam o preço de hoje, ela vendeu por 10, só que na época ninguém queria pagar nem 10. E ela passou de 10 para 150 pelo trabalho. Apesar de ter mantido o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, a FHC também passou a tesoura nos bancos públicos e privatizou várias estaduais, como o Banespa de São Paulo e o Banerj. Esses tinham que vender mesmo. Isso daí, cara, não... Cara, os bancos estaduais... Cara, esses bancos estaduais, eles foram a razão pela hiperinflação. Eles foram a principal causa da hiperinflação. Então, esses demônios, eles realmente tinham que ser vendidos e... Não, eles tinham que ser desfeitos, sabe? Apagados da história. É isso. Do Rio de Janeiro. Alguns anos antes, em 1995, o presidente Fernando Henrique Cardoso já havia assinado inclusive a Lei de Concessões, que permitia a iniciativa privada assumir serviços públicos. Não. Como energia... Não, de uns anos pra cá rolou um monte de banco abrindo, banco estadual sendo reaberto. E água. O problema é o seguinte, o problema não é... A questão do setor bancário brasileiro é muito complexa, eu não vou ficar palpitando aqui, porque, bom, é a minha área, mas é um setor, provavelmente é o setor mais regulado do país. Não há nada mais regulado do que o setor bancário no Brasil. Por isso que é muito difícil entrar nesse mercado. É muito difícil. É um lobby que os próprios bancos criam suas próprias regulações para criar barreiras de entrada. Então... É um pesadelo. Banco é máfia. No Brasil, banco é máfia. Ponto. Banco é máfia no Brasil. Não há concorrência alguma. E ponto. Nesse pacote estava também uma medida mais... Cara, se dividiu o Itaú em 27 empresas diferentes, eu estava batendo palma. Nossa. Bom, imagina que sonho. O Itaú acabar, o Safra acabar. Sabe? Passar uma lei de antitrust e tipo... acabar. É isso. Acabou. Vai virar, aniquilar todas essas empresas aí. Fazer que nem
A empresa do Rockefeller. É isso. O sonho. Polêmica. Bradesco, Santander Brasil. Que sonho. A flexibilização do monopólio estatal do O choro do Setúbal ia ser o elixir da minha vida. petróleo. Promulgada pelo Congresso a emenda constitucional que quebra o monopólio da Petrobras. Até então, a Petrobras tinha o direito exclusivo de explorar e produzir petróleo no Brasil. Depois da nova lei, outras empresas puderam participar desse mercado, através de concessão, autorização ou contratação por parte do governo. Chega a ser até engraçado pensar que anos antes, o próprio Fernando Henrique, aos seus 17 anos de idade, defendia em um jornal estudantil que o petróleo fosse monopólio estatal e que essa era uma questão patriótica. Partidário do petróleo é nosso, né? Meu pai era general do petróleo. E naquela época, ou o governo fazia busca do petróleo, ou não vinham fazer. O movimento eu apoiei de quebrar o monopólio da Petrobras. Agora, eu não privatizei a Petrobras. Todo mundo é burro com 17. Até aqui não tá tão difícil assim encontrar o FHC na bússola política, né? Com todo esse pacote, liberalização da economia, dá pra fácil colocar ele mais pra direita da bússola. Não. Não necessariamente porque o cara é pró-mercado, ele é de direita. Só pra... Beleza? Você acha que o pessoal do Partido Democrata Americano quer implantar o comunismo na América? Eles são de direita? Não tem que desenhar, né? A FHC defendeu e trabalhou para reduzir a intervenção do Estado na economia. Estabeleceu uma nova relação com a iniciativa privada, quase gabaritando o tal consenso de Washington, que era as recomendações... A Kamala, como eu posso dizer? Tadinha da Kamala, ela é inimputável, cara. Ela nem devia estar concorrendo à campanha. Ela é... internacionais para a adoção de políticas liberais. E eu sei que você deve estar pensando, tá, mas e aquele papo de professor marxista subversivo da ditadura? Bem, aqui chegou a hora de separar sociólogo de presidente, por mais que isso às vezes não seja tão fácil. É difícil separar o sociólogo do presidente, né? Em 1993, inclusive, foi atribuída ao FHC a seguinte frase: esqueçam tudo que eu escrevi. Segundo a Folha, o presidente teria dito isso em uma reunião fechada para afastar de vez a sombra do seu passado. Que beleza, hein? Dias depois, ele negou que tivesse dito qualquer coisa desse tipo, e a história virou meio que uma lenda política. Fato é que, marxista ou não, na área econômica, o governo FHC caminhou mais pela direita. Ele se acha um gato e faz... 10 anos atrás, o Velho Olavo mandava a mesma pio, irmão. Comunista agora tá... Comunista não se importa com capital. Eles sabem que não funciona, bicho. Esquece. Comunista não... Comunista quer capitalismo, sim. Ponto. É isso. O que eles querem mesmo é subverter a sociedade e conquistar tudo. Aí depois eles podem vir com a loucura do comunismo e blá blá blá. Ai, economia planificada. Depois. Por mais um mandato, ele domina os sonhos. Ainda surfando na onda do seu plano real, FHC estava com alguns motivos para ficar felizão. A inflação estava caindo e chegou a 1,7% em 1998, algo que não acontecia há mais de 50 anos no Brasil. O PIB crescia bem, em média 2,7% ao ano, e os investimentos aumentavam. O real, depois de umas indas e vindas, continuava se valorizando em 15%, e o vídeo tá lá no Pornhub. O dólar estava ainda controlado. As coisas estavam tão boas que a FHC estava a fim de alongar o tempo dele na presidência. Naquela época, o mandato era de 5 anos, e não era possível se reeleger, mas o governo começou a... 5 anos. E não era possível se reeleger, mas o governo começou a trabalhar para mudar isso. A minha novela tá dando ibope alto, então a gente vai deixar no ar mais uns 4 anos. O presidente dizia que essa medida era uma maneira de garantir a continuidade de políticas e reformas essenciais e que não cabiam em um mandato só. Assim, com o apoio de sua base política e após uma penca de debates no Congresso Nacional, a proposta de reeleição foi aprovada em fevereiro de 1997. Anos depois, a FHC admitiu que havia uma pressão dos governadores e prefeitos pela reeleição e de seu próprio grupo político. Eu concordei com a reeleição, era porque naquele momento havia um temor muito grande de todas as forças que me apoiavam da vitória do Lula, que acabou vencendo. Mas já adianto que a FHC... Ah, velho, admite que você abriu as pernas pro painho chegar, né? A questão da reeleição, cara, dizem que o Senado quer rever essa questão
beleza? E voltar com os mandatos de 5 anos para presidente, para cargos executivos e aumentar o mandato do Senado para 10 anos. É isso. Então, tipo, vai. Desculpa, não vai. Esse é o tipo de questão que só vai ser revista numa nova Assembleia Constituinte. Ponto. É isso. Então, eu pessoalmente defenderia, tipo, mandato de 5 anos. Mandato 5 anos. E proibição de participar da vida pública depois da presidência. É isso. Igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você pode se reeleger e você tá fora. Você não pode ser eleito a nada. É isso. Acabou. É isso. Acabou o limite de reeleição. O FHC acabou se arrependendo dessa ideia. Que não funcionou tão bem quanto eu imaginava. Primeiro que a pessoa cansa. No final de 8 anos, o 7º... Não, nem pra síndico você pode concorrer nos Estados Unidos depois de eleito. De acabar. Não, o Obama não pode ser candidato a nada, cara. Ele tá proibido. Ele tá banido da vida pública. Quando você tá que não aguenta mais... Porque a lógica do Senado é ser o dobro do cargo do presidente. Então, tipo, se subir pra 10 anos, o Senado agora vai ser 10 anos. Mas, do meio dessa proposta... Se o presidente vai ser 5, o Senado vai ser 10. Saiu um escândalo. Em 1997, durante as discussões sobre a emenda constitucional para... Olha, posso... Eu sou favorável a ser um parlamento unicameral aqui. Tipo, cara, que daí você olha a gente tem o parlamentarismo inglês. Quem segurou boa parte de um monte de política absurda segurou um monte de política horrível nos últimos 10 anos no Reino Unido é justamente a Câmara dos Lordes. Então, tipo, isso que vai lá e eles mandam a Casa dos Comuns rever as políticas. Então, tipo, cara, é complicado você querer abolir o Senado no questão brasileira. Permitir a reeleição, foram reveladas gravações comprometedoras de deputados admitindo terem vendido votos para aprovar a medida. Os parlamentares envolvidos renunciaram ao cargo e o caso acabou sem uma investigação devida. E para você ter uma ideia... Olha, eu vou te falar, eu acho que o presidente da República deveria... Não precisaria sair da vida pública, mas ele podia ir pro Senado. Ponto, tipo... Por exemplo, o Jair Mito, ele nasceu no Rio de Janeiro. Então, ele iria pro Senado de forma vitalícia. Até ele fica no Senado. E o Rio de Janeiro vai perder um senador. Outra, são 3 senadores. A gente carrega o senador biônico até agora. Não. Vamos voltar pra 2, beleza? 2 senadores. Enxuga a casa. Presidentes. Depois do mandato, vão direto pro Senado. Acabou. Nenhuma CPI foi aberta. Tem todo um rolê. Então, beleza. São Paulo ficaria... Por exemplo, o Bolsonaro agora, ele seria um senador. Ponto. É isso. Você seria um senador. Pronto. Aqui sobre uma falta de independência do Ministério Público durante o governo FHC. Confundido, então, aqui. Então é isso, cara. Vai lá pro Senado e vapo. Beleza. Aqui no Brasil também, o vice-presidente, ele era presidente do Senado até 64. Aconteceu uma baguncinha lá que daí deixou de ser presidente do Senado. Deveria voltar, o vice-presidente deveria voltar a ser o presidente do Senado também, pra ajudar a passar as pautas do presidente da República. Né? Porque esse sistema de coalizão ridículo que a gente vive não funciona. Beleza? Presidencialismo de coalizão não funciona. A oposição chegou a apelidar o PGR de engavetedor geral da União. A oposição chegou a apelidar o PGR de engavetedor geral da União. As vozes mais estridentes das oposições se aproveitam da falta de decoro de uns poucos parlamentares para tentar paralisar o Congresso e o governo com suspeitas e insinuações. E o Ministério Público tem que acabar. Qualquer suspeita de corrupção deve ser investigada. Mesmo com o escândalo, no ano seguinte, a FHC se lançou candidato à reeleição. O quadro econômico começava a ficar mais complicado, com uma crise internacional difícil. Fernando Henrique foi para a disputa novamente com Lula e acabou convencendo a maioria dos eleitores de que ele era o nome certo para liderar com aquela situação. Quando você lê os diários dele, da presidência que ele publicou, você vê muito dessa coisa um pouco pomposa, um pouco de se sentir superior ao bando de políticos inferiores a ele. Que também, né? Não é mentira. Provavelmente eu vou ter que pegar os diários da FHC pra fazer meu vídeo da FHC.
vai enviesar, vai, não me importa. Desculpa, amigo. Viés de atores não é um problema pra mim. Isso daqui vai ser a base do vídeo da Dilma, então faz o L. Show ruim, faz o L. Por trás disso, né? É um pouco a ideia de um governante de que só eu vou resolver isso aqui. Tanto que esse era o mote da campanha de reeleição dele, era a ideia de que ele era um pulso firme para um tempo turbulento, que a felicidade era uma coisa que leva tempo, uma coisa bem deprimente se você... Mas calma. Calma, não é só isso, eu também tenho eu tenho assessor da Dilma aqui que vai servir de base, então, tá ligado? Eu tenho múltiplas perspectivas aqui. Venceu a eleição de 98 no primeiro turno mais uma vez, com 53% dos votos. Estava dada a largada para o seu segundo mandato. O governo ainda não decidiu que medidas vai implementar para combater a crise. Presidente, por que tanta demora? Quem que tá pegando? O problema é que esse negócio é muito complicado. Não é qualquer um que entende isso, não. Eu tô até esperando a chegada aí de um técnico do FMI que veio dar uma olhada. Foi daqui que chamaram o técnico? É aqui mesmo, meu filho. Pode entrar. Qual é o problema? O problema é que parou de funcionar. Não tá mais funcionando. Dá uma olhada aí, o que houve? Ih, rapaz, tá fundido. Bom, isso eu sei, todo mundo sabe. O que a gente faz? Chefia, a coisa tá braba. Vamos ter que mexer no câmbio. O segundo mandato de FHC já começou com problema. Com uma crise internacional batendo na porta, o governo aumentou a taxa de juros, fazendo com que o crédito ficasse mais caro, diminuindo o dinheiro que circulava na economia e atraindo investidores estrangeiros. Ele também cortou gastos e investimentos e continuou intervindo no câmbio, mantendo o valor do real igual ao dólar. Sabe esse negócio do dólar ter um valor diferente toda hora? Isso é a taxa de câmbio que vai mudando de acordo com a compra e venda de dólares, refletindo o preço em reais necessário para comprar um dólar. Só que lá em 1998, quem controlava o valor do dólar era o Banco Central. Só que tinha um problema. Para manter o valor artificial do câmbio, o governo tinha que injetar dólares na economia. Mas chegou um ponto em que já não tinha mais dinheiro para isso. Ele segura o real com o dólar em paridade, o que faz a festa ali da classe média alta e a classe alta fazendo viagens para Disney e afins, comprando importados e tudo, mas isso também gerou sérios problemas para a indústria nacional, para as exportações e tudo mais. E ele segura isso, que era uma coisa importante ali no debate, até o momento que ele se reelege. E aí a coisa, logo em janeiro, o real se desvaloriza e muda a política econômica. Assim, em janeiro de 1999, o governo precisou mudar sua forma de controlar o valor do real, causando uma forte desvalorização da moeda, que ficaria conhecido como efeito samba. Mas essa sobrevalorização, ela também foi importante para conter a inflação, porque você traz mais mercado. Cara, agora não, era a paridade, cara. Foram 5 anos aí de paridade total do real com dólar. Ele, de alguma forma... Teve? Quando? Não lembro. Que momento que foi? Agora eu não me recordo. Desculpa, amigo. Eu não lembro. Política econômica. Desculpa, amigo. Eu não lembro exatamente dos detalhes da política econômica do governo FHC em 1994. Tamar. Paridade poderia voltar? Cara, se você quiser quebrar o Brasil de uma forma absurda, você pode restaurar a paridade. Em 14 de outubro de 84, R$1 equivalia a 0,83 dólares, que é um absurdo. Desculpa, é um completo absurdo. Com o real, ele tinha que recorrer a empréstimos no Fundo Monetário Internacional, o que causou um endividamento do país enorme. Mas já é conhecido no mundo inteiro, cobiçado por todos os brasileiros, vive agora um novo momento que pode ser tanto promissor como trágico, dependendo de quem faz a profecia. Não, já quebrou, vamos piorar o que já tá, né? No centro do Roda Viva esta noite, o real em pessoa. A moeda brasileira criada em julho... Quando o Brasil teve problemas na economia, o FMI concedeu empréstimos que somaram 40 bilhões de dólares entre 1998 e 2002, exigindo, em contrapartida, medidas de austeridade para garantir a estabilização da economia. Foi aí que a FHC sancionou no ano 2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal, que, entre outras coisas, impede que melhor coisa que a FHC já fez em todos os seus mandatos. Diferentes partes do governo se refinanciem e evita que novas dívidas sejam feitas, controlando o endividamento do governo através de uma série de regras. Além disso, o governo implementou o que chamamos de tripé macroeconômico. E eu sei que você já deve até estar cansado de tanto economês, né?
Mas só que esse rolê é muito importante. Esse tripé basicamente fala de 3 pontos de sustentação da moeda brasileira: as metas de inflação, o câmbio flutuante e o superávit primário. A ideia é que se você segue essas medidas, você consegue manter a economia estável. Mas como você deve imaginar, não faltam críticas a essas políticas que para muita gente são a prova de que FHC é um neoliberal. Sobre isso, ele sempre disse que não passava de uma bobagem. Né? Uma sugestão de viagem pro presidente? Pergunta pra onde? Pergunta pra onde? Adoro o Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. Sempre que eu posso, eu dou um pulo lá. O governo de FHC também foi marcado por muitas viagens para o exterior. Nos seus 8 anos de mandato, o presidente fez mais de 100. Só para os Estados Unidos foram 8 e para a Argentina 9. Depois dele, outros presidentes ainda iam viajar mais. Mas naquela... Né, painho? Né? Painho, como tá, né? Naquela época, ele era o recordista. Fernando Henrique, superstar. Em 95, nosso presidente foi o grande sucesso do Brasil lá fora. Com uma política externa superativa, a FHC defendeu a solidariedade global, promoveu o desarmamento nuclear e apoiou a criação de um Estado palestino. E ainda trabalhou no fortalecimento do Mercosul e na negociação de acordos bilaterais com parceiros estratégicos. Quando discursou na Assembleia Nacional Francesa, ele criticou a guerra ao terror e pediu o perdão da dívida de países pobres. Durante sua mais badalada viagem internacional em 2001, o presidente foi tratado como um rei em países como Espanha, França e Inglaterra e descolou um convite inédito para passar um final de semana na casa de campo dos primeiros ministros britânicos, com Tony Blair e Bill Clinton. FHC era popstar. Para dizer que no meu segundo mandato, eu vou continuar perseguindo as 5 metas do meu governo: saúde, educação, transporte, habitação e carne assada. Mas tem que ser... Opa! Fama de neoliberal, a FHC investiu forte em políticas sociais. Na educação, por exemplo, teve a Lei de Diretrizes e Bases sancionadas em 1996, que definiu os conteúdos curriculares, criou uma política dos profissionais de educação e garantiu uma gestão democrática nas escolas. Nessa mesma onda, tivemos ainda a criação do FIES e do Enem, um pouco diferentes do que a gente conhece hoje, mas que mudaram bastante a forma de entrar e avaliar o ensino no Brasil. Foi também no governo da FHC que o Programa de Combate à AIDS foi lançado, tratamento de pessoas que viviam com HIV. É muito interessante porque ele vai quebrar a patente dos antivirais, sobretudo, que combatiam HIV, hepatite B, enfim, e a questão dos genéricos, dos medicamentos. A questão da FHC é que o positivo é muito... os pontos positivos do governo deles são muito maiores do que os negativos, daí tipo... dá pra bater? Claro que dá, irmão. Meu vídeo vai ser maravilhoso, porque eu vou espancar o FHC, tipo, como eu sempre faço. 3 parágrafos de coisas positivas e porrada até o final. No caso da Dilma não tem nem isso. É a vida, irmão, é a vida. Por isso que é chato, tá entendendo? Por isso que é chato o governo da FHC. Teve crise, teve corrupção? Teve. Mas é tão pouquinho... Tipo, comparado com o da Dilma, que é uma loucura atrás da outra. Por isso que é chato, cara. Por isso que vai ser um vídeo chato. Medicamentos genéricos, né? E outras áreas, né? São muito legais. E a aprovação da Lei Pelé foram também parte dos esforços de modernizar o esporte brasileiro e promover sua democratização. Teve ainda o programa de erradicação do trabalho infantil e a regularização das comunidades quilombolas. Por que o FHC não voltou em 2006, né, cara? Você vê que ele realmente era um cara iluminado, porque ele falou, não quis voltar ao jogo político em 2006. E o pai fez o quê, né? Primeira oportunidade, quero presidente. Só que mesmo aqui, a FHC também... Eu vou comer no avião. Teve seus problemas. Sem terra, na posição somos maiorais. Mas na hora do acerto, FHC nos passou pra trás. Durante seu governo, Fernando Henrique enfrentou uma dura resistência de vários movimentos sociais, principalmente do MST. É que o FHC, como eu posso dizer, ele não conhecia a famosa... Ele teve que lidar com a Marcha dos 100 Mil em 1999, uma manifestação que reuniu trabalhadores rurais, estudantes
e movimentos sociais em Brasília para protestar contra as políticas do governo e até pedir o seu impeachment. O movimento cobrava uma política agrária mais justa e se levantava contra a repressão ocorrida em 1996, no que foi conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás. Isso escalou tanto que o MST chegou a ocupar uma fazenda da família de FHC. 450 integrantes do movimento do Sem Terra estão neste momento deixando a fazenda da família do presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente anunciou também um Programa Nacional dos Direitos Humanos, com 518 metas para proteger minorias e combater discriminação. Ih, começou a lacração. Propostas legislativas que, apesar de não terem avançado, eram bem progressistas, como a união homoafetiva, a criação de conselhos para idosos, lei contra agressores domésticos e cotas no serviço público. Claro, FHC foi pai de vários programas sociais, que dariam origem, anos depois, ao famoso Bolsa Família, comandado... O Lula não fez nada, ponto. Você sabe o real? O Lula fez o seguinte: o companheiro FHC muda o nome e é isso aí, companheiro. É isso que o pai fez. Tipo, quando se trata de programas sociais, só isso que ele fez. Ele só, mudou o nome. Dado pela antropóloga e primeira-dama Ruth Cardoso, essas iniciativas buscaram promover a inclusão social através de ações de transferência de renda. Ainda que em uma proporção muito menor do que a gente vê hoje, eles foram um embrião do que se tornaria uma das mais premiadas políticas sociais do mundo. Mas depois disso tudo, aposto que você ainda tá se perguntando: onde esse governo tá de verdade na bússola política? Ele é de esquerda, é de direita, é neoliberal, é socialista? Para responder essas perguntas, é o centrão radical. Critérios do episódio anterior. Então, se você quiser conferir toda a explicação certinha, clica aqui no link na descrição. Na economia, como a gente já viu, a FHC promoveu reformas alinhadas à doutrina... O PAC é do Lula. Isso aí é a conta dele. Sabe, campeões nacionais, isso daí é dele. ...liberal de seu tempo, como a privatização de... Centrão esotérico. ...mercados ao comércio internacional. Essas políticas seguiam uma ideia de ampliar o livre mercado e reduzir o... Extremo centro, é consenso, é extremo centro. Eu acho que aqui o final do vídeo vai ser... Grande cidade sem luz por horas, mas era só uma prévia. O pior mesmo veio em 2001, quando o governo viveria a maior crise energética de sua... Ora! Como assim depender de uma... A base energética do país depender de chuva seria um problema? Meu Deus, quem diria? Será que não existe nenhuma alternativa que resolva esses problemas e seja extremamente confiável e tem um excelente desempenho? Não sei. Será que alguém já inventou um negócio, sei lá, que produz energia de forma quase ilimitada com a matéria-prima que a gente tem no país? Não sei, não conheço. A crise teve origem em uma série de fatores... Isso, carvão. Que nem a Alemanha, a gente devia estar queimando carvão. ...interligados. Olha, se o FHC quisesse colocar o nome dele na história, como eu posso dizer? Se a gente tivesse, sei lá, umas 4 usinas nucleares por estado... Sei lá, vamos lá, uma usina nuclear a cada 10 milhões de habitantes. Eu acho que já estaria bem equilibrado aqui o país. A falta de chuvas, o aumento da demanda e baixos investimentos em infraestrutura energética nos anos anteriores. Como resultado, o país enfrentou uma... Eólica é ruim, eólica não se custa. O preço que você paga para colocar um catavento no lugar, a produção de energia dele não compensa. O custo de manutenção e de construção daquele catavento. Realmente, a eólica é a pior energia possível. É pior. É horrível. Solar é tão ruim quanto. A manutenção que você tem que dar em painel solar é gigantesca. Agora, nuclear não. Nuclear é só incrível. E a gente tem urânio no Brasil. Série de apagões e o racionamento de energia, afetando milhões de pessoas e causando prejuízos econômicos generalizados. Já imaginou ter que programar o horário do seu banho ou o horário de carregar o celular, porque em horários específicos do dia você vai ficar sem energia? Pois é, essa era a nova rotina dos... Sim, energia solar é para uso individual, na sua fazendinha, na sua vida... No seu RPG de sobrevivencialismo. Eólica, mesma coisa, sabe? Você tem na sua fazendinha lá o cataventinho girando. Beleza. Aí, beleza. Catavento você deixa lá na tua fazendinha pra você não ficar no power grid do Brasil. Ok, bacana. Mas para o uso de massa, metade é nuclear
Daí você compensa o resto com 40, 30% de hidrelétrica, aí você coloca as palhaçadas lá, os cataventos, negócio pra inglês ver e acabou. Brasileiros entre 2001 e 2002, quando o racionamento de energia Não, solar é bom só pra escala individual. rolava. Em horários específicos, algumas regiões ficavam sem energia, para que os reservatórios das usinas se recuperassem ao longo dos meses. Diante dessa crise, os estados tiveram que entrar numa contenção e aí nós tivemos que passar por medidas de racionamento de energia, que gerou uma certa descrença no governo e na gestão do Fernando Henrique. Enquanto o país inteiro ficava sem luz, se apagavam também os holofotes da popularidade de FHC. Em setembro de 2002, 40% da população considerava o governo ruim ou péssimo, e com a eleição há poucas semanas, isso não ajudava em nada o candidato do governo, José Serra. O final dessa história você já sabe, né? Serra perdeu a eleição para Lula em 2002 e os tucanos voaram para longe da cadeira presidencial. Em 2003, Lula... Pra sempre, o PSDB acabou. É isso. O último baile do PSDB foi em 2014. Nossa, mano, era só o Aécio assumir o bastão da oposição brasileira e, tipo, ele seria presidente, irmão. Mas não, né? E FHC protagonizaram esse histórico. Não, o PSDB... Não tô... O PSDB merece. O PSDB mereceu tudo, cara. Pela primeira vez na história, um presidente eleito passava a faixa a um sucessor também eleito pelo voto direto. Era o começo de um novo momento na política brasileira. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. No próximo episódio de Bom vídeo. Super isentão, né? Isentão no sentido, ele não tem grandes opiniões aqui, é só, tipo, é isso, tá dado. Pronto, não tem muito que ficar espancando o vídeo do Politize. Vídeo legal.